Bom, primeiro ano, então, neste momento nós vamos tratar de um assunto, um tópico aqui dentro das leis de Newton de extrema importância, né? Porque pois, esse assunto está largamente presente no nosso dia a dia, que são as forças de atrito. Nosso objetivo aqui então é, nesse momento, estudar em que situações aparecem as forças de atrito e quais são os fatores que influenciam para que essa força seja mais forte ou mais fraca. Então estudaremos do que ela depende, né, propriamente dito. Bom, então vamos lá. Vamos investigar aqui algumas situações que, como eu disse, estão presentes no nosso dia a dia. Bom, vamos nos ater aqui à pergunta, né? O que faz com que um patinador se mova facilmente sobre o gelo? Mover-se-ia com tanta facilidade sobre o asfalto? Ou seja, aqui tem uma pergunta que certamente não, nós já nos fizemos em algum momento, né? Como que seria tentar patinar no asfalto? Obviamente, né, seria muito mais difícil, para não dizer impossível. Para patinar no asfalto você tem que pôr rodinha, né? E por que isso, né? Por que desliza facilmente sobre o gelo, mas sobre o asfalto não? Bom, vamos investigar um pouco mais a fundo, com detalhes, por que isso ocorre, né? Então, outra situação. Por que razão o estado dos pneus é um fator fundamental quando se pensa na segurança rodoviária? Os pneus são igualmente eficazes quando utilizados sobre o gelo? Bom, a resposta para isso, né, na experiência do dia a dia, nós também sabemos. Então, vamos adiante aqui. Bom, sabemos que o patinador movimenta-se deslizando sobre o gelo, mas não seria capaz de deslizar sobre o asfalto. Os pneus do automóvel aderem ao asfalto da estrada, mas deslizam sobre a superfície do gelo, tornando o carro inseguro. Então, pessoal, todos esses fenômenos que nós acabamos de verificar aqui na lista, eles estão relacionados às forças de atrito, né? Quando que surgem as chamadas forças de atrito? Elas surgem quando as superfícies de dois materiais, elas deslizam umas nas outras. Quando ocorre o deslizamento de uma superfície sobre a outra, ou pelo menos que esteja ali na iminência de deslizamento, certo? Então, quando nós olhamos o porquê isso ocorre, quando a gente passa a tecer um olhar sobre a natureza da força de atrito, tentar entender por que ela ocorre, nós nos deparamos com dois argumentos, certo? O primeiro deles, por que surge a força de atrito? Vejam aqui que eu tenho uma espécie de interface entre a caixa de madeira e a grama ou o tapete, a superfície aqui. Bom, aqui tem um quadrinho com o zoom, né? O zoom aqui na interface entre a caixa e o piso. O que ocorre, pessoal? Quando uma superfície está em contato com outra, elas interagem. Tem uma interação do tipo atrativa ali entre as partículas dos dois meios, né? Da caixa e do chão. Essa interação entre elas é que gera o atrito. Essa interação faz com que o movimento, o deslizamento entre as duas superfícies seja em grande parte dificultado, tá? Por causa exatamente dessa interação. As partículas de uma superfície interagem com as da outra superfície, tá? De modo que o deslizar de uma superfície sobre a outra torna-se não tão simples assim. E depende da superfície, né? Essa interação que eu estou mencionando aqui, que existe entre superfícies, ela pode ser maior ou também pode ser menor. Isso depende, claro, da natureza da superfície, né? O que é que nós podemos concluir então? Que quando uma superfície é mais lisa ou mais polida, né,
o atrito entre as superfícies será menor, porque a interação entre elas é menor nas superfícies que são lisas. Já quando as superfícies são rugosas, acaba que a interação entre elas fica mais forte. Então, para deslizar uma sobre a outra é mais difícil. Isso explica basicamente o que está acontecendo aqui. Quando você tem a lâmina do patins em contato com o gelo, o que ocorre? São duas superfícies lisas. Então, acaba que o atrito entre elas é menor, tá? Porque a interação entre as duas superfícies, quando a gente olha dessa forma aqui, torna-se menor. São duas superfícies lisas. Então, o atrito fica diminuído. É mais fácil deslizar uma sobre a outra. Agora, quando nós olhamos para os pneus e o asfalto, aí sim nós estamos falando de duas superfícies mais rugosas. Então, por isso que não é tão simples deslizar uma sobre a outra. Tá? E é por isso que o pneu tem uma ótima aderência no asfalto, porque são duas superfícies, né, que criam uma interação muito forte. Então, deslizar uma sobre a outra acaba sendo uma tarefa um pouco mais complicada, né? Então, o primeiro fator importante para determinarmos se o atrito será forte ou será fraco é se as superfícies interagem muito. Então, repetindo, no caso de patins e gelo, eu tenho duas superfícies lisas, então é mais simples deslizar uma sobre a outra. Já no caso pneu e asfalto é o contrário, né? Então por isso aqui existe bastante aderência, né? E se fizéssemos a troca, né, seria assim totalmente ineficiente. Imagina tentar controlar o carro no gelo ou tentar patinar no asfalto. Seria trágico, né, dos dois casos, né? Não teria, né, nenhuma eficiência. Então a interação entre as superfícies é o primeiro fator que determina a intensidade da força de atrito, correto? Bom, e essa intensidade ali entre as duas superfícies, se essa interação é mais forte ou mais fraca, vai criar então um parâmetro chamado coeficiente de atrito, determinado por essa letra grega aqui, que parece um meme, né? É um meme com uma perninha. Isso aqui se chama μ, é uma letra grega. Então, o μ é o coeficiente de atrito. Coeficiente de atrito, pessoal, é uma medida, né, digamos assim, se uma superfície é mais polida ou mais rugosa. Esse coeficiente de atrito, ele vai ter valores entre 0 e 1, certo? É isso que vocês vão encontrar na formulação matemática que eu vou apresentar daqui a pouco. Ou seja, se o coeficiente de atrito é 0, quer dizer então que a superfície é perfeitamente polida e não existe atrito. O objeto desliza ali eternamente. Se o coeficiente de atrito for 1, aí é o valor máximo de coeficiente de atrito que a gente trabalha. Sempre esperem valores de coeficiente de atrito entre 0 e 1, certo? 0 é o mínimo, sem atrito algum, e 1 é o máximo de atrito. Tipicamente vocês vão encontrar valores 0,3, 0,5, 0,8, ou seja, algo intermediário, certo? Então, para fechar essa parte, né, a interação entre as superfícies determina o coeficiente de atrito. Uma superfície mais lisa tem um coeficiente de atrito menor, né, porque a interação entre elas é mais facilitada, né, desliza mais facilmente. Coeficiente de atrito maior, superfícies mais rugosas, então é mais difícil deslizar uma sobre a outra. Bom, ok, então o coeficiente de atrito é o primeiro parâmetro que influencia na força de atrito. Qual é o outro parâmetro então? Bom, aí vejam o seguinte, o outro parâmetro, pessoal, é a força normal, é a força de reação. Vamos ver por que ela influencia. Vamos ver esses dois casos aqui. Aqui tem o camarada aqui empurrando a estante sem livros, né? A estante, digamos, vazia. E aqui ela com livros. Bom, o que acontece? O que a experiência do dia a dia nos mostra? Se você for tentar empurrar uma estante assim, ela vazia, você precisa exercer uma certa força. Já se ela estiver cheia de livros, você certamente precisará de mais força para poder empurrar a estante e fazer ela deslizar sobre o chão. Bom, por que isso? Né? Pensem, o material da estante é o mesmo, o chão é o mesmo,
Então, assim, o coeficiente de atrito não mudou, porque você não mexeu nos materiais. Continua a mesma madeira da estante, continua o mesmo piso no chão. Ou seja, continua o mesmo coeficiente de atrito. Agora, por que ela carregada é mais difícil de ser empurrada? Simplesmente porque se tem mais peso sobre o chão, quer dizer que a interação entre as superfícies, entre o chão e a estante, é mais intensa. Porque a força que a estante está exercendo sobre o chão é maior. Então, quando o objeto é mais pesado, se ele exerce mais força sobre o chão, aquela interação entre as superfícies também se torna maior, tá? Porque a força de uma superfície sobre a outra fica sendo maior. Então, se a interação fica maior, é mais difícil de deslizar uma sobre a outra. Vocês podem fazer o teste aí com a mão de vocês. Se você esfrega sua mão contra a outra, exercendo pouca força, é uma coisa. Agora, faz força uma mão contra a outra e tenta deslizar, para você ver se não é muito mais difícil. Então, quando a força de uma superfície sobre a outra é maior, isso aumenta a interação entre as superfícies e o deslizamento de uma sobre a outra fica mais difícil, mais dificultado. Ou seja, quanto maior for a força de reação normal, ou seja, quanto maior a força de reação normal da superfície no objeto, é mais difícil de fazê-lo deslizar, né? Então a força de atrito acaba sendo maior quando a estante está cheia de livros do que quando a estante está vazia, né? Isso a experiência do dia a dia nos mostra. Então, chegamos ao segundo fator que influencia na força de atrito, né? A força normal, ou seja, a reação que a superfície está exercendo sobre o objeto. Ou seja, empurrar um objeto mais pesado é mais difícil por causa do atrito. O atrito fica maior quando o objeto é mais pesado. Bom, então, dois fatores influenciam na descrição matemática da força de atrito. O coeficiente de atrito, que é o μ, ou seja, essa é a natureza da superfície, se ela é mais polida ou mais rugosa, e a força normal ou força de reação. Ou seja, depende da força que uma superfície está exercendo na outra. Quanto maior for essa interação, a força de atrito é maior. E quanto maior for o coeficiente de atrito, a força de atrito também se torna maior. Detalhe, nos exercícios, pessoal, esta é a equação que vocês vão utilizar o tempo todo. Além da formulação ali da segunda lei de Newton. Vocês vão jogar isso aqui na segunda lei de Newton. Basicamente é isso que vocês vão fazer. E claro, vou mostrar exemplos aqui. Mas ainda temos muita coisa para falar. Vamos adiante. Aqui uma curiosidade, né? Deixa eu ver se presta com ele. Não, presta não. Deixa assim mesmo. Curiosidade aqui. O atrito está presente no nosso dia a dia, né? Nós temos inúmeros exemplos, mas às vezes ele é bem-vindo e às vezes não, né? Então, vamos pegar aqui algumas situações onde o atrito é bem-vindo. Aqui as situações, né? Atrito entre o solo e o pé permite-nos caminhar sem escorregar, e o atrito entre o solo e o pneu permite que este rode sem deslizar. Ou seja, aqui são situações onde o atrito é bem-vindo, né? Porque você quer estabilidade, você não quer movimento. Você não quer escorregar e também não quer que o carro perca o controle, né? Então essas são típicas situações onde o atrito é útil. Você não quer que uma superfície deslize sobre a outra, né? Então nesse caso é conveniente que tenha atrito. Já aqui é um exemplo, né, em motores e máquinas, dispositivos, onde o atrito não é bem-vindo, porque o atrito em eixos, mancais, engrenagens e outras partes de equipamentos gera desgaste. Faz com que as peças estraguem. Então aqui tanto é que existem óleos lubrificantes para funcionamentos de máquinas, né? Porque nesse caso o atrito é indesejado. O atrito aqui vai gerar desgaste desnecessário, consumo de energia desnecessário. Então aqui são casos onde o atrito não é bem-vindo. Aqui sim, aqui o atrito é bem-vindo. Bom, um outro detalhe importante
é que a força de atrito, a natureza dela é de ser uma força de resistência ao movimento. Ou seja, ela sempre se opõe ao movimento relativo das superfícies. Então, por exemplo, se você exerce força para empurrar a caixa para a direita, vai surgir uma força de atrito para a esquerda, sempre no sentido contrário. Se o camarada ali fosse empurrar a caixa para o outro lado, o atrito se oporia, né? Se ele fosse empurrar para o lado esquerdo, a força de atrito apareceria para o lado direito, ok? Agora, tem um outro detalhe importante, que é a diferença entre o atrito chamado de atrito estático, acho que vou passar com o mouse aqui, fica melhor. Atrito estático e atrito chamado de cinético ou dinâmico. Qual que é a diferença entre os dois? Bom, como eu falei lá no começo, a força de atrito ela surge, você pode colocar que ela surge em duas situações. Quando as superfícies estão efetivamente deslizando uma sobre a outra, ou seja, quando tem movimento, mas a força de atrito também aparece quando elas ainda não estão em movimento, tá? Mas, ou seja, existe a iminência de movimento. É como se esse cara aqui estivesse exercendo força, mas ainda não estivesse conseguindo mover a caixa. Então, nesse caso, existe uma força que está sendo exercida por ele para a direita, mas o atrito ainda está segurando a caixa. Então, se ainda não tem movimento, é atrito estático, certo? Com as superfícies paradas. Agora, se ele conseguiu colocar a caixa em movimento, o que acontece? O atrito que passa a existir é o chamado atrito cinético ou atrito dinâmico. Isso quer dizer que é uma força de atrito que surge quando existe o movimento relativo entre as superfícies, conforme está colocado aqui. O atrito estático é quando existe a iminência de movimento, o cara está tentando colocar em movimento, mas ainda existe uma força de atrito que está segurando, certo? Então, nós vamos ver isso aqui acontecendo na simulação que eu vou fazer aqui agora. Bom, pessoal, então agora vamos fazer pequenas experiências aqui. Vou colocar essa geladeira aqui em cima de uma superfície e vou tentar empurrá-la. Vejam que aqui no simulador eu consigo regular o atrito, né? Eu posso colocar nenhum atrito, onde aqui ele representa por deslizando sobre o gelo, né? Porque o gelo de fato minimiza muito o atrito. Ou eu posso colocar bastante atrito, como se eu fosse empurrar a geladeira num tapete, né? Como vocês estão percebendo aqui. Bom, o que acontece? Quando não tem nenhum atrito, não tem nenhuma resistência ao movimento. Eu coloco qualquer força aqui sobre a geladeira, consigo acelerá-la numa boa, né? E ela continua em movimento perpétuo, porque não tem atrito. Então, desliza tranquilamente sobre o gelo. Agora vejam o seguinte, o que é a força de atrito, né? É a força que surge quando existe uma resistência ao movimento. Vejam aqui, ó. Agora, para eu colocar essa geladeira em movimento, eu vou precisar fazer um pouquinho mais de força. Tá vendo? Porque o atrito é uma força que se opõe ao movimento. Quando a superfície aqui desliza sobre a outra, aparece essa força de atrito, né, se opondo ao movimento. Ok, agora vamos entender o que é essa história aqui de atrito estático e atrito cinético. Bom, como eu falei, o atrito estático ele atua quando ainda não há movimento. Olha só isso aqui, ó. Vamos pensar o seguinte. Eu quero colocar essa geladeira em movimento. Então eu começo a exercer força. Vejam que ainda não é suficiente. Eu estou aumentando a força para tentar colocar a caixa em movimento. A geladeira, né, aliás. Mas ainda não consigo. Vejam que para toda força que o cara exerce, a força de atrito anula ela. Certo? Ele está tentando colocar a geladeira em movimento, mas ainda não está conseguindo. Toda a força que ele está fazendo aqui ainda não é suficiente. Certo? A força de atrito estático tem essa característica. Ela atua enquanto não existe movimento. Tem uma força que está atuando aqui, que está tentando colocar a caixa em movimento. A geladeira, aliás. No entanto, a força de atrito está sempre tentando impedir o movimento. Certo? Então, a força de atrito estático ocorre nessas situações, enquanto ainda não começou o deslizamento. A força de atrito estático atua no sentido de impedir que o deslizamento comece, certo?
E ela tem um limite. Isso aqui também não é infinito. Vai chegar uma hora que o cara vai conseguir, né, conforme colocar a força aqui, vai conseguir colocar em movimento. Então vejam o seguinte, vou diminuir um pouco aqui. Aí quando que entra o atrito cinético ou atrito dinâmico na jogada? Bom, aqui ele está exercendo força e a força de atrito estático é sempre proporcional, né? Está anulando. Como eu disse, ela vai ter um limite. Aí vai chegar uma hora que ele vai vencer esse limite e quando entrar em movimento, como é o caso aqui agora, aí nesse caso, começou o movimento, a força de atrito que está atuando ali agora é o atrito dinâmico, é o atrito cinético, certo? Então, essa situação aqui de movimento entre as superfícies, a força de atrito aqui, o coeficiente de atrito que se vai contar é o atrito cinético, porque aqui já entrou em movimento. O atrito estático é quando ainda não começou. Então, a dinâmica é essa aqui, pessoal. Ó, como eu falei, deixa eu parar essa caixa aqui. Então, vocês pensem o seguinte, vou colocar a caixa em movimento. Atrito estático, aqui ainda é atrito estático. Enquanto não começar o movimento, é atrito estático. Então, veja que ela vai crescer. Aí, ó, agora já começou a colocar em movimento. Aí entra em ação atrito cinético, ok? Qual é uma característica aqui importante? A força de atrito estática é sempre maior, tá? O coeficiente de atrito estático é maior do que o coeficiente de atrito cinético. Por quê? Porque é mais difícil colocar em movimento. Vocês podem ver que quando ela vencer o atrito estático, aí ó, caiu. Percebem que caiu? Ou seja, o atrito estático é maior, ó. É mais difícil colocar em movimento, mas depois que colocou, vocês vão ver que ele vai ter uma queda. Olha lá, aí já caiu para 255 e começou a entrar em movimento. A conclusão é exatamente essa. O valor da força de atrito estático é sempre maior do que o do atrito cinético. É mais difícil colocar em movimento. Aí depois que colocou, a força de atrito, quando já está em movimento, fica sendo menor, certo? Embora, para os dois casos, a fórmula é a mesma, tá? A fórmula é sempre a mesma, o que muda é só o coeficiente. Você vai ter que colocar aqui ou atrito cinético ou atrito estático. Bom, então vamos ver aqui adiante. Bom, pessoal, a força de atrito também é muito importante quando nós falamos em fluidos. Fluidos aqui eu estou me referindo a matéria no seu estado onde ela não tem forma própria, ou seja, gases e líquidos. Bom, o paraquedas, por exemplo, é um dispositivo que funciona porque existe a força de atrito com o ar, que faz surgir então uma resistência, a famosa resistência do ar. Então aqui, por que o paraquedista consegue cair com uma velocidade terminal constante e segura para fazer o pouso? Chega um momento, vamos supor, ele está em queda livre. Quando ele abre o paraquedas aumenta muito o atrito com o ar, cria uma força de resistência que fica sendo igual, né, ao peso dele. Então ele consegue cair sem acelerar, ele consegue cair com velocidade constante e realizar um pouso seguro. Então ele se vale, né, o paraquedas, do atrito com o ar. Ao aumentar a área, o paraquedas abre, ele aumenta muito a área de contato com o ar, aumenta muito a resistência, resistência do ar, né? Força de atrito aumenta, então consegue fazer um pouso seguro com velocidade constante. Outro exemplo da força de atrito em fluidos é a questão da aerodinâmica nos veículos, né? O que é interessante para um carro, principalmente se for para circular em baixas velocidades, se não for um carro de corrida, por exemplo, minimizar o atrito com o ar, porque o atrito com o ar gera perda, né? O motor acaba tendo que fazer mais esforço para poder mover o carro. Então, os túneis de vento são utilizados para estudar qual é o melhor modelo aerodinâmico para minimizar o atrito com o ar e assim diminuir as perdas, né? Você economiza gasolina dessa forma, minimizando a força de atrito, a força de arrasto aerodinâmico. Então o atrito também está presente em fluidos, né, gases e líquidos, assim como no deslizamento
de superfícies. Bom, então agora nós vamos para os exemplos. Vou mostrar como é que vocês vão fazer as continhas com força de atrito. Bom, vamos aqui ao... Bom, antes disso, vamos para esse resumo aqui, né? Aqui é um pequeno resumo. Deixa eu ver se presta colocar na apresentação aqui. Bom, quando uma força desliza sobre uma superfície, fica sujeita a uma força de atrito. Então, como eu falei, a natureza do atrito é de resistir ao movimento. Então, se há um deslizamento, ele quer conter esse deslizamento entre as superfícies. E aí a questão de nós abordarmos do que ela depende, né? Do que depende a força de atrito. Nós vimos que depende do coeficiente de atrito, que diz respeito à natureza da superfície, se ela é mais lisa ou mais rugosa, e também da força de reação, né? Porque conforme for a intensidade da reação de uma superfície na outra, o atrito aumenta, certo? Então aqui vamos para as aplicações. Vejam aqui que eu tenho essa caixa e eu quero movê-la sobre uma superfície. Quero imprimir sobre ela uma força e colocá-la em movimento acelerado. A força que está sendo aplicada é essa força F aqui, pessoal. De quanto? 30 newtons. Bom, o que acontece? Quando essa caixa está aqui em repouso sobre uma superfície horizontal, então, claro, o peso que ela exerce no chão gera uma reação normal, né? Então, em sentido oposto, anulando então o peso. Ok. Mas aí é o seguinte, quando eu puxo essa caixa aqui para a direita, surge uma força de atrito contrária ao movimento. Porque quando eu puxo, eu gero um deslizamento da caixa no chão. Então a interação do chão com a caixa, com o bloco aí, gera uma força de atrito. Beleza. Agora é o seguinte, qual é a ideia que nós temos aqui do dia a dia? Quanto mais lisa for essa superfície, mais aceleração eu consigo impor no bloco, né? Se for uma superfície aqui muito rugosa, que gera muito atrito, essa força aqui não vai gerar tanta aceleração assim no bloco, porque a força de atrito fica grande. Então vamos investigar a influência do atrito aqui. Vamos lá, como é que eu calculo essa força de atrito? Vamos lembrar o seguinte, o diagrama de forças sobre o bloco está caracterizado da seguinte maneira. Peso normal para baixo, força F para a direita e a força de atrito contrária ao movimento para a esquerda. Essas duas eu sei que se anulam, né? Então sobra o que então? F menos força de atrito. Lembre-se, a força resultante é o quê? Massa vezes aceleração. Então é isso que eu coloco na segunda lei de Newton. A força resultante sobre o objeto vai dar o quê? Essa força F menos a força de atrito. Então a resultante dessas duas é igual a massa vezes a aceleração. Ok, então está posto aqui, né? F menos Fat igual a massa vezes a aceleração. Agora a grande questão é, nós vimos que a força de atrito vale isso aqui, ó. Mi vezes a normal, ou seja, o coeficiente de atrito vezes a força de reação, né, do solo na caixa. A força de atrito depende disso, né, do coeficiente de atrito e da interação entre as superfícies. Bom, aí ok, o que eu preciso fazer? Eu preciso descobrir então qual é a interação, qual é a reação que o solo está exercendo no bloco. Porque o coeficiente de atrito eu já tenho aqui, ó. O coeficiente de atrito dinâmico vale 0,4. Então ok, eu já sei que esse Mi aqui vale 0,4. Beleza, mas quanto vale a normal? Quanto vale a reação do solo na caixa? Aí você tem que investigar isso aqui pelo princípio da ação e reação. Se essa reação normal é para anular o peso do objeto, então ela é igual ao peso, né? Então nós já fizemos isso em problemas passados. Ok, é o peso. E como que eu calculo o peso? Massa vezes gravidade. Por isso que aparece isso aqui, ó. Eu troco a força normal pelo que ela de fato é aqui, igual ao peso. Então massa vezes gravidade. Então vejam que eu tenho praticamente tudo aqui agora. Eu sei que a força aplicada aqui é 30 newtons. E aí eu tenho que fazer essa força menos a força de atrito. Mas eu já descobri
todos os detalhes da força de atrito. O coeficiente vale 0,4, está aqui. E o peso é massa vezes gravidade. Qual é a massa do objeto? 5 kg. Então vem o 5 aqui. E a gravidade, por estar padronizada, né, nós sempre estamos usando 10 metros por segundo ao quadrado. Então a gravidade é 10. E eu ainda substituo aqui também, porque eu sei que a massa do objeto é 5. Então vejam que esse problema aqui que tinha que ser resolvido, ó, eu já sei praticamente tudo. Substituir todos os valores. O que eu vou fazer agora? Resumir essa conta para encontrar a aceleração a qual o objeto será submetido. Bom, aqui pessoal, ó, 0,4 vezes 10 dá 4. 4 vezes 5 é 20. Então 30 menos 20 é 10. Por isso que apareceu esse 10 aqui, ok? O que eu fiz agora? Passei o 5 dividindo. Então 10 dividido por 5. Bom, 10 dividido por 5 é quanto? 2. Quer dizer então que esse objeto está submetido a uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Aqui, pessoal, nesse resultado fica bem claro a influência do atrito. Por quê? Porque se não tivesse atrito, qual que seria a aceleração desse objeto? Aqui, ó. Se não tivesse atrito, você simplesmente faria força sobre massa, daria 6, né? A aceleração seria 6 metros por segundo ao quadrado. Se a superfície fosse perfeitamente lisa. Como não é, como tem atrito, caracterizado aqui por esse coeficiente, então a aceleração é de apenas 2 metros por segundo ao quadrado. Se não tivesse, bastaria dividir isso aqui, seria 6, 3 vezes maior. Mas não, como tem atrito, eu tive que colocar a força de atrito aqui na jogada, né, para subtrair da força F, e então isolar aqui a variável para encontrar a aceleração do objeto. Então, teremos vários problemas desse tipo aqui na lista. Vários não, né? Alguns. São exatamente dessa forma aqui. Façam a força F, que está sendo aplicada, menos a força de atrito, e descubram o que o exercício está pedindo, ok? Então, tem exercícios desse jeito aqui. No próximo exemplo, vamos ver o seguinte. Isso, o próximo exemplo já é a seguinte situação. Aqui é a parede e você está segurando um bloco na parede, aplicando uma força nele. É como se fosse isso daqui, por exemplo. É como se fosse isso aqui, pessoal. Vocês estão vendo aqui a borracha, né? É como se eu fosse segurar ela exercendo uma força assim. Ou seja, eu estou, de certa forma, pressionando a borracha contra a tela do computador e segurando ela, né? Bom, o que nós sabemos da experiência do dia a dia? Se nós fizermos esse experimento aqui. Existe uma força mínima que tem que ser feita para poder sustentar o objeto desse jeito. Porque se a força for muito fraca, vamos supor, eu vou aliviar um pouco a força aqui, ó. Aí cai. Certo? O que nós vamos investigar é exatamente isso. Qual é a força mínima que eu tenho que exercer no objeto para conseguir prendê-lo nesta situação aqui. Certo? Então vamos lá, vamos analisar o exercício através das leis de Newton. O objeto está totalmente travado, né, pessoal? Acompanhe aqui, ó. Você exerce uma força de modo a pressioná-lo contra a parede. O que vai acontecer? Vai ter uma reação da parede à força que você está exercendo no bloco, correto? Então, beleza. Essa força tem o mesmo valor da reação normal da parede, certo? Mas essas forças estão na horizontal. Essas forças só travam o movimento na horizontal. O que está travando aqui na vertical? Bom, o objeto tem peso, né? Então, se ele não está caindo, é porque tem alguma força que está neutralizando o peso. Bom, qual é a força que surge que está neutralizando o peso? O atrito com a parede. Então, o que acontece? Como eles estão aqui em contato, existe uma força de atrito, né, quando esse objeto tem a tendência de cair. Então, ao tentar deslizar sobre a parede, em contato com a parede, né, então surge uma força de atrito contrária ao movimento, para cima, devido a esse deslizamento aqui. Então,
se o objeto está totalmente travado contra a parede, é porque o peso está sendo anulado pela força de atrito, né? E a força que você está exercendo assim contra a parede está sendo anulada pela reação da parede. Então aqui, o que nós temos quando olhamos para o diagrama de forças? Essa força é igual a essa, mas em sentido contrário. E o peso é igual à força de atrito, mas em sentido contrário. Então é o seguinte, vamos descobrir como eu faço para descobrir qual a força mínima que eu tenho que aplicar aqui para sustentar esse objeto, né, preso ali na parede. Vamos olhar da seguinte maneira. Olha só. Eu começo por aqui, ó. O peso está sendo exatamente anulado pela força de atrito com a superfície. É isso que eu estou chamando de Fs aqui. Então eu coloco isso aqui na conta, pessoal. A força de atrito está igual ao peso. Por isso o objeto não está descendo. Ok? Bom, então vamos lá. O que é o peso? O peso, eu sei que o peso é massa vezes gravidade. Correto? E a força de atrito é igual ao peso. Então, o exercício deu a massa, tá vendo? 8 kg. Se o exercício deu a massa, e eu sei que a gravidade é 10, então 8 vezes 10, 80. 80 newtons. Ou seja, o peso é 80 newtons e a força de atrito também, pois elas se anulam. Beleza. Bom, só que é o seguinte, o que eu vi aqui nas fórmulas? Qual é a expressão da força de atrito? Não é o coeficiente vezes a força normal, a força de reação? Então eu vou me valer dessa fórmula e vou fazer o seguinte, olha só o que tem aqui. A força de atrito, que eu já descobri que vale 80, né, porque ela é igual ao peso. E aí eu escrevo o seguinte, que a força de atrito é μ, coeficiente de atrito, vezes a normal. Mas quem é essa força normal aqui? É a força que está sendo exatamente igual à força que está sendo aplicada no objeto. Então, o que eu coloco aqui? Ó? O coeficiente de atrito estático do bloco com a parede é 0,8. Então eu simplesmente jogo na equação aqui, que a força de atrito, que vale 80, é igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal, que é a força de interação entre as superfícies, né? A força que uma exerce na outra. Essa expressão aqui me permite passar esse 0,8 dividindo e encontrar o valor da força normal, que é a força de reação da parede no bloco. Então 80 dividido por 0,8 vai dar 100, certo? Então a força normal, que é a força de reação aqui da parede, é 100 newtons. Bom, se essa força é 100 newtons, então com certeza esta que está sendo aplicada também é. Porque isso aqui é um par ação e reação. Então, se eu aplico 100 newtons, a parede vai devolver no bloco 100 newtons. Certo? Então assim eu descubro a força mínima que eu tenho que aplicar nessa configuração aqui, para pressionar o bloco contra a parede, de modo que ele não caia. Tá? Qualquer valor maior que 100 newtons é suficiente. Menor do que isso, o bloco já desce. É aquela situação que eu citei aqui. Ó. Menor que 100 newtons, ele vai descer. Então, resolvam esse problema, que tem um na lista assim também, né? Com valores modificados, mas é a mesma coisa. Comece igualando o peso com a força de atrito, ok? Você vai achar o valor mínimo da força de atrito. Aí faça que a força de atrito é μ vezes a força normal, só que a força normal é exatamente igual à força que está sendo aplicada aqui. Então assim vocês resolvem esse problema aqui. Bom, a lista está pequena e tem gabarito inclusive, então já facilitei mais para vocês. Qualquer coisa podem me chamar aí para tirar as dúvidas.